Nós não podemos e não devemos deixar morrer a nossa história e as nossas memórias. Este é o capítulo 11. Hoje eu vou postar a entrevista que fiz com Desidério Ferreira Neto e sua esposa Suzete Coque Roche Ferreira. Sim, o nome da rua é homenagem a seu avô. No dia 20 de agosto, falei sobre o bairro de Ferreira, então eu vou pedir para vocês acessarem o link que está aí embaixo e também está na descrição desse programa, para vocês conhecerem um pouco mais. O Ferreira ele é composto de 33 ruas, tá ok? Então vamos lá, eu espero que vocês gostem dessa entrevista. Nome, por favor, completo. Meu nome é Desidério Ferreira Neto. Fui convidado aqui para falar um pouquinho do bairro do Ferreira. O bairro do Ferreira começou há praticamente 100 anos atrás. E meu avô veio de Portugal, desceu no Rio de Janeiro, trabalhou lá no porto. Naquela época era tudo carregado, descarregado pelos navios, tudo pelas pessoas, não tinha guindaste, não tinha nada disso, né? Nossa. Então ele trabalhou um pouco lá e resolveu vir para São Paulo. Certo. Aí quando ele veio para São Paulo, ele veio trabalhar com vacas de leite, que era aqui no Mercadinho. Mercadinho é onde junta ali a Corifeu com a Heitor Oreiras Garcia. Então ali naquela confrontamento ali, ali então havia muitas pessoas, espanhóis, italianos, portugueses, que tinham vacas de leite. Tinha muita vaca de leite ali. E aí até eles de vez em quando precisavam trazer as vacas de leite ali no Butantã, ali perto da Vital Brasil, para poder passar carrapaticida. Tinha muito carrapato. Então ele trabalhou um pouco lá, assim, com vacas de leite. Era uma fazenda? Eu não sei se era de uma pessoa só, ou se... Eu sei que tinha muitos campos de capim. Certo. E aí então o pessoal colocava as vacas naqueles capins. Era um pasto, Era um pasto, então. Pertinho da USP ali, encostado na USP ali, né? É tudo à vontade aqui, tá? Isso vai sair também, você só precisa falar seu nome para ficar registrado. Suzete Coque Roche Ferreira. Isso Ferreira mesmo, a esposa dele. Tá. Então vamos lá. Então, aí dali ele trabalhou um tempo e aí então o pessoal engarrafava o leite em litros de vidro, né? Sem pasteurizar? Na época não tinha, né? Há 100 anos. Assim, direto da... Direto. Mas tudo lavado, né? Tudo lavado, higienizado, tinha uma limpeza, né? Tá. E aí então esse leite saía com carroças para ir para o Jardim América, sabe? Então, um lugar mais rico. Isso, o pessoal comprava o leite nas casas, né? Sei. Bom, ele trabalhou um tempo lá, depois ele resolveu vir para o lado de cá. Certo. Que é o Ferreira, Vila Sônia. Aí ele encontrou ali na confluência da Francisco Morato com a rua Caminho do Engenho, tinha um armazém ali, meio abandonado ali. Sei. Aí ele resolveu procurar o dono e ver se ele alugava aquilo ali para ele e tudo. Aí acertou e ele montou um empório ali. Certo. Ali, então ele colocou o nome Empório Ferreira. E a Francisco Morato era toda de terra, pedregulhada. Não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha nada. E aí então ele montou o empório. E nem chamava Francisco Morato, né? Na época ela chamava Estrada Velha de Itapecerica. Estrada de Itapecerica. O pessoal que ia para Itapecerica, Boimbu, Tabuão, passava tudo por aqui, né? E naquela época, além de Itapecerica, já era sertão. Então já era bem mato fechado mesmo, né? E tanto que tinha várias pessoas que vinham do sertão, vinha a pé para o centro da cidade para resolver os problemas. Nossa, a pé? Vinha a pé. Então saía de manhã, de madrugada, e quando chegava à noite estava voltando para casa. E aí então passava pelo empório, comia alguma coisa, bebia alguma coisa, né? Então era a passagem do pessoal. Certo. E aí ele com carroça, tudo, né? Ia para Pinheiros, e Pinheiros já era bem desenvolvido, tinha até bonde, tudo, né? Certo. E tinha muitos... tem 460 anos, né? E já tinha energia elétrica, tudo isso. Tinha muitos atacadistas de secos e molhados. Certo. Né? Então, tinha Delamana, tinha vários. E aí, então, ele comprava os mantimentos, né? Arroz, feijão, farinha, né? E trazia
em sacos para atender o pessoal da região. E como o Empório era um local muito procurado para se comprar as coisas, tinha de tudo, tinha corda, tinha querosene, tinha enxada, tinha, né, tudo que você procurasse. Mas não era armazém, não era? Chamava Empório, mas não era um armazém. Era um armazém, isso. Porque armazém é que tem isso, Empório tem mais comidas, Isso, né? E aqui tinha muitas chácaras. Chácaras e olarias começaram a se formar, mas eram distantes uma da outra, às vezes 1 quilômetro, 2 uma da outra. Tinha pedreira lá? Já estava começando. Estava começando no Periperi, né? A pedreira passou a ser cliente dele. Ele fornecia material de alimento e tudo para a pedreira. Mas era tudo entregue em carroça. Então, normalmente as famílias traziam uma lista do que precisavam de materiais, assim, de mantimentos. Então, ele fazia aquela relação toda, a pessoa pagava a conta do mês passado, né? Traziam sacos de farinha lavadinhos, tudo de pano, e ele colocava as compras tudo no saco, e aí colocava na carroça e ia entregar. Entregava. Aquela compra que ele estava entregando só ia receber no mês que vem. No mês que vem a pessoa vinha com outros sacos limpinhos e com a relação do que precisava, e aí comprava, ele sacava tudo e ia entregar. Então, entregar lá para o Portal, para o Tabuão, para o Pazini, para toda essa região, né? E Vila Sônia, tudo ele entregava. Mas tinha o quê? Meia dúzia de casas, né? Acho que... tinha assim bastante, mas eu digo, eles eram distantes uma das muito outras. Distantes, né? Então, vamos supor, tinha 30 casas, 30 chácaras, né? Só que tinha lá no Campo Limpo outra, sabe, né? Campo Limpo tinha 2, 3, por exemplo, né? Portal tinha uma, assim, então era bem disperso, né? E aí com o tempo, então, o pessoal foi alargando Francisco Morato, fez o asfalto, aí veio a luz, né? Então, e eles tiveram 5 filhos. Aí um faleceu quando era pequenininho e 4 sobreviveram. E aí esses 4 cresceram e tal, e formaram as suas famílias, né? E então aí que começou a surgir a Vila Sônia. Mas isso você está falando do seu avô, né? Sim. Tá. Okay. Então, a Vila Sônia, o dono resolveu lotear. Então loteou, colocou o nome da filha dele, Sônia. O Antônio Bueno. Isso. Então aí começou a haver mais procura de pessoas para o lado de cá. Aí surgiu o Monte Camel, o Jardim Monte Camel, foi o Camel Adas que colocou, que ele loteou, e aí ele colocou o nome Monte Camel. Né? Comprou essa parte toda do Monte Camel do seu Eugênio. Eugênio era um senhor que era dono da fazenda, que começava aqui embaixo, na Miller, aqui no Açaí, e ia até o Jardim Londrina. Quem segue sentido Tabuão, do lado esquerdo, era toda essa região aqui, até lá em cima, perto do Getsemane, era a fazenda deles. E como que é o nome dele? Eugênio. Eugênio, não tenho certeza se é Eugênio Cunha, mas e ele era casado com uma senhora que chamava Dona Nhanhã. Dona? Nhanhã. Nhanhã? É apelido, né? Bom. Nhanhã. Então, Nhanhã. ele era casou com ela porque ela ficou viúva. E ele era tropeiro, cuidava de tropas de animais, né? Casou com Gente, ela. eu não sabia que tropeiro significa tomar conta de tropas. Olha que ignorância, né? Eu nunca também procurei. Tropeiro, então, arroz tropeiro, feijão tropeiro, sei lá, deve ter sido o pessoal que... pessoal das tropas, né? Toma conta de... Tropas de animais. Burros, cavalos, vacas, bois. Tá, a carroça do seu avô era burrinho ou era cavalo? Era cavalo. Tá. Cavalo. Já teve também burro, mas ele tinha cavalos e procurava comprar sempre um cavalo bem forte para puxar. Sim. Porque aquela subida da paineira lá era violenta para subir. Né? Era bem forte para subir. E ele tinha também vacas de leite. Então, essa parte toda de baixo aqui da Vila Sônia tinha muito capinzal. Certo. E aí ele vinha certos dias da semana, cortava o capim e enchia a carroça, só vinha a cabecinha do cavalo de fora, porque aquele capim pegava todo. Nossa, E alto, aí, né? aí levava lá junto com o empório, ele morava junto no empório, e aí ele tinha uma baia grande, ele enchia de capim, aí ali comia boi, vaca, cavalo, burro, e o que caía no chão também, tinha porcos, tinha galinha, tinha coelho, tinha de tudo, andava tudo solto ali, né?
Ele gostava muito de animais, os cavalos, por exemplo, dormiam em cima da alfafa, sabe, né? Acordava e já podia comer alfafa ali, sabe, né? Eu comi deitado. Muita fartura, tinha muita fartura, os animais ficavam à vontade, né? Sim. E tinha chácara ali também, descendo a rua Caminho do Engenho, ele tinha uma chácara de verduras ali. Então, tinha verduras que vendia no mercado, vendia no empório. E minha avó, então, se especializou em fazer quitutes, assim, salgados. Certo. Então, fazia sardinha, escabeche, fazia, sabe, né? Muita coisa de tempero, assim, forte e gostoso, né? Então, muita gente vinha de longe para comer o que ela preparava ali, né? Sardinhas, tudo, né? Então Fala o nome da sua avó, porque a mulher também é importante, né? Ela foi muito importante. O nome do vô é Desidério Ferreira. Eu tenho um neto, tem o nome dele, sim, mas tenho um neto. E o nome dela é Maria Joaquina Corbacho Ferreira. É a avó. Então, ele quando chegou ali, montou o armazém, ele não sabia ler e escrever. Aí, como ele já conhecia a minha avó, quando trabalhava com leite, certo. Então aí ele falou, eu preciso de alguém para me ajudar aqui, né? Aí foi lá e já falou com o pai dela, na semana mesmo já casaram. E aí ela veio morar com ele ali, sabe? Ficou tudo junto ali, né? Então foi se passando os anos, né? Certo. E teve muitos problemas que aconteceram, mesmo essa pedreira que tinha ali, era a pedreira da City, companhia City, que faz os loteamentos. Essa pedreira era deles. Da City? Companhia City. Nossa, já tinha? Já tinha. Então, eles tinham a pedreira ali e o movimento dos caminhões saíam tudo pela rua Caminho do Engenho ali, os caminhões carregados em pedra, né? O empório era no Caminho do Engenho? Na esquina, Francisco Morato com Caminho do Engenho. A frente era para Francisco Morato. Era até... Depois o primeiro endereço, acho que ficou Avenida Professor Francisco Morato, número 400, mas não pela distância, pelo número, né? E aí então teve muitos problemas com o tempo, né? Essa pedreira mesmo faliu, né? Não sei se na época já era da City, né? De repente ela até era, não sei precisar, né? Mas ela faliu e ele teve dificuldades, porque foi receber as contas que tinha lá e eles não pagaram. Então, teve vários problemas, mas coisas da vida, né? Certo. Com o tempo ele foi arrumando recursos e se recuperando e aumentou de novo, cresceu, né? Mas sempre com honestidade, com carinho, com fé e, né? E trabalhando muito, né? Trabalhava demais e então foi crescendo. Aí o bairro foi crescendo, né? Como veio a Vila Sônia, e depois começou a se formar o Jardim Monte Kennedy. Aí precisava uma linha de ônibus que ligasse Pinheiros para cá, porque começou a ter muitas pessoas comprando terreno aqui, mas que trabalhavam para o centro. E aí então o Emílio Guerra foi o primeiro que colocou uma linha de ônibus aqui. Só que aí não tinha determinação de bairro, de nada, né? Então o que ele fez? Ele foi lá na CMTC, e o ponto de referência que tinha na região era o Empório do Seu Ferreira. Empório do Seu Ferreira. Então ele colocou lá, registrou lá, o ônibus vai de Pinheiros a Ferreira. Que era o Empório do Seu Ferreira. E era o ponto final era lá o ponto final era ali. Então aí ficou registrado, até tinha umas famílias mais antigas ali para baixo do Empório, chamavam família Martins. E aí então o pessoal conhecia mais a regiãozinha ali como bairro dos Martins, Mas aí eles ficaram bravos, falaram na CMTC, querer reclamar que ali chamava bairro dos Martins. Mas o meu avô não falou nada, falou, não fui eu que fui lá, não fui eu que colocou o nome, foi o Emílio Guerra. Então, como já estava registrado na CMTC, não teve jeito mais, ficou mesmo Ferreira, Pinheiros Ferreira, vinha a jardineira, não era nem ônibus, era a jardineira, aquele ônibus antigo. Sim. Então vinha... Aqueles ônibus de focinho assim, né? Isso, para frente, né? Então fazia essa linha. Acho que não era todo durante o dia, devia ser umas 3, 4 vezes por dia que ele fazia esse percurso, né? De manhã. Ele demorava tanto quanto Vila Sônia demora. Isso. E o Monte Carmel também, né? Que demorava. Então aí ficou registrada essa linha e aí depois começou então a crescer, ter outros loteamentos,
Mas o meu pai mesmo, meu pai e meus tios estudavam lá na Vital Brasil, e eles iam a pé, não tinham nem calçado, iam descalço, e andavam pela Francisco Morato e Pedregulhada, sabe? Nossa, então de manhã... fazia um doim, né? Bom. Aquele frio de manhã, tinha que acordar cedo e ir caminhando até lá na Vital Brasil, estudava e depois voltava. Nossa, muito bom. Então. Eu sei porque eu vinha, eu gosto muito de andar. Então eu vinha, minha filha estudava lá na Cônigo Eugênio Leite. Sim. E eu voltava a pé. Eu levava minha filha e eu voltava a pé quando podia. Eu gosto muito, eu ia bem longe. Daqui na Vital Brasil é 1h30 ou mais, né? A pé, né? Então, aí eles foram crescendo, os filhos foram crescendo. E aí meu avô comprou uma área para baixo da família do engenho. E aí, então, ali sim ele formou o Jardim Ferreira. Então são vários jardins ali de volta, né? Então tem 3 ruas ali que formam o Jardim Ferreira, registrado como Jardim Ferreira. E aí, do lado tem Jardim Nilson. Jardim Nilson. Pro outro lado tem Jardim Oriente. Então são vários jardins ali pro lado de baixo, pro lado de cima mais é o Jardim Monte Kennel, que pega uma área toda, né? Então, mas o programa da semana passada, eu estou falando sobre o Ferreira. Sim. As ruas que pegam, Sim. São 33 ruas que tem o Ferreira agora, certo. né? Dá uma olhadinha depois no programa da semana passada, eu compartilho para você. Sei, tá certo. Então, aí com a venda desse terreno em lotes, porque o momento era de loteamento, então todo mundo estava abrindo terreno para poder vender, né? Aí com esse dinheiro, então ele comprou um terreno do lado do Empório e construiu um prédio para fazer uma padaria. Aí os meus tios foram montar a padaria lá, padaria Jardim Ferreira. Isso em 57. Montou uma padaria ali, aí eles começaram com a padaria, aí meu avô saiu do Empório, que morava ali, foi morar em cima do prédio da padaria. Tinha 3 casas, tinha um salão de festa, era grande. Tinha lojas ali, que depois ficou loja de sapato, ficou lotérica, açougue, ficou várias coisas ali. E aí então ele construiu ali, e aí os filhos foram para lá. Meu pai ficou com o Empório, que era do meu avô, foi tocando o Empório. E assim eles foram criando as famílias e se desenvolvendo e crescendo, né? Então foi assim que começou o desenvolvimento. Aí veio energia elétrica, Isso tudo do seu avô. Sim. Né? Essa é a história antiga do Ferreira. Isso. Então, com o passar do tempo, começou a ter mais pessoas e mais loteamentos, e aí começou o desenvolvimento, veio ruas asfaltadas, né? Nos anos 60, todas essas travessas da Francisco Morato eram de terra, né? Quando chovia era uma tristeza, o pessoal saía de casa, colocava até galocha. Galocha é um sapato de plástico. Eu tinha galocha, eu ia para a escola de galocha quando chovia, depois punha o sapato. Então saía de casa, pegava lama, chegava na Francisco Morato, tinha que tirar a galocha, colocar num saquinho. E aí pegava o ônibus e ia trabalhar. De tarde voltava a mesma coisa, colocar a galocha para chegar em casa para não sujar o sapato, que no dia seguinte ia precisar o sapato limpo, né? Sim. Então o pessoal sofria muito, né? E não tinha água, não tinha rede de água. Depois com o tempo... Era poço, né? Era poço, poço normal, né? Poço normal. Isso. Então o pessoal sofreu muito até que viesse energia elétrica nas ruas e asfalto, tudo isso. Você lembra que ano que veio a energia elétrica, o asfalto? Olha, a energia elétrica, acho que já tinha, quando eu nasci já tinha. Né? Quando... Você nasceu em que ano? 55. O meu pai nasceu em 33. Acho que no começo não tinha energia, mas foi por essa época, aí, os anos 40, que chegou energia elétrica. Tá, então o famoso Ferreira é seu avô, não seu pai. Meu avô. No caso, é o seu avô. E o seu pai? Fala um pouco do seu pai e da sua mãe. Então, o meu pai Ele é Desidério Ferreira Filho? Não, ou não? É Hélio Ferreira. Hélio Ferreira. Hélio Ferreira. Então, ele casou e aí então o meu avô, como os meus tios quiseram montar a padaria, ele não quis entrar na sociedade, ficou com o Empório. Então ele ficou com o Empório, tocando o Empório. E o Empório tinha certas coisas que a padaria não tinha, né? Tinha cereais, tudo isso, né?
Vamos combinar, né? O que eu vendo você não vende. Sim, né? Mas tem gente que gostava mais do empório, porque já era uma coisa mais antiga, que a pessoa já estava mais acostumada, né? Às vezes para final da tarde tomar uma bebidinha, um vinhozinho, né? Sim. Então, meu avô comprava muito vinho de barricas grandes, né? E aí engarrafava esse vinho todo, vendia o vinho engarrafado. Era uma coisa tradicional. O empório era mais tradicional do que a padaria, sim, né? Então, talvez por isso que as pessoas mais, preferiam. Mais nova, é pão, é doces, né? E, então ele ficou com o empório junto com a minha mãe. E aí ele não gostava muito de balcão, aí ele deixou minha mãe tomando conta do balcão, né? E começou a trabalhar com caminhões de transporte de materiais, areia, pedra, tijolos, porque São Paulo estava crescendo muito, então tinha muitas obras, né? Então ele comprou um caminhão primeiro pegou um caminhão do meu avô que tinha, um Ford 42, e trabalhava com ele, e depois ele foi comprando um F600, 61, por aí. E aí ele foi, até que ele teve 3 caminhões F600, mais o Fordinho, e aí ele fornecia material. Então minha mãe ficava no armazém, e ele corria então para o Imbu, para Itapecerica, para comprar pedra nas pedreiras, né? Começaram os portos de areia, a tirar a areia dos terrenos, e olarias, então comprava os materiais. Material para construção e entregava para as pessoas. Né? Então ele ficou nessa parte e minha mãe ficava no armazém. Aí ficaram muitos anos assim. Ele não quis sossegar, né, teu pai? Porque ele podia ficar no armazém, tranquilo, chegar lá, ele era elétrico. Também igual seu avô, né? Seu avô também era elétrico, né? E o nome da sua mãe? É Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Lourdes com... Lourdes. Lourdes. Martins Ferreira. Martins Ferreira. Então, eles ficaram muitos anos nesse... Aí, com o passar do tempo, quando veio a Revolução de 64, aí assustou muito, porque o armazém estava lotado de mercadoria. Eles conseguiram fazer um bom estoque. E aí o pessoal falava, não, vai vir os comunistas, sabe? E aí chega aqui, eles levam tudo embora, sabe, né? Se você tiver duas residências, eles só vão te deixar uma. A outra eles vão levar para outra pessoa. Ninguém vai ficar com nada. E aí assustou muito, porque eles já tinham feito um bom pé de meia, meu pai e minha mãe, né? Claro, que é injusto, inclusive, né? O pessoal trabalha tanto para depois dividir. Não é? Então... Tem esse negócio de, a sua casa cabe mais uma família. Não, eu que trabalhei, que a família é outra que trabalhe para... todo mundo precisa ter os seus privilégios, mas também não arrancar de quem batalhou, né? Quem lutou, né? Então, aí, como assustou muito, aí eles resolveram, meu pai parou com o material, e aí tivemos que esconder, vamos dizer, entre aspas, né, os produtos, a casa de um amigo que estava para alugar, levou para lá. Bom, graças a Deus não teve a Revolução de 64. O pessoal fala, mas Revolução mesmo não teve, né? E aí, então, após isso, ele resolveu entrar em sociedade com os irmãos na padaria. Aí ficaram os 4 na padaria. E aí trabalharam, conseguiram fazer outra padaria lá no Campo Limpo, uma padaria que chamava Desidério Ferreira. E aí, com o tempo, venderam essa padaria, construíram uma lá na Vila Iase. A Vila Iase. Sim, tá bom. Então, aí chamava Cássio Ferreira. Hoje já não chama mais a Cássio Ferreira, já tem outro nome. A do Campo Limpo também virou um restaurante, já não é mais padaria. Mas aí eles conseguiram, então, um bom desenvolvimento com a padaria. Nossa, mas lá na Vila Iase... Vila Iase no Taboão, Osasco? É depois do Inocop, você indo para o Imbu. Não, até sei, mas é longe pra caramba, né? Naquela época. Sim, era um pouco longe. Bem longe, mas, Vila Iase, sei onde é. Mas naquela época também estava começando a crescer, Parque Pinheiros, toda essa região, né? Então, e o pessoal que fazia o caminho para o Imbu e Itapecerica, passava por ali. Era passagem, né? Então tinha até próxima à padaria, tinha um mangueirão que vinha os suínos de Santa Catarina e descansavam ali para depois ir para o matadouro lá de Santa Amaro.
Amaro, então ali, aí começou as indústrias, começou bastante desenvolvimento ali naquela região. Isso em que década? 70? 70? É 75 ali a padaria dele. Então não a é do tão... Campo Limpo, 65, certo. 10 anos antes. Né? Então, mais ou menos isso. Aí cresceram bastante na padaria. A padaria fazia muito movimento, tinha muita... O pessoal de manhã fazia fila para comprar pão e leite. A padaria dá muito dinheiro mesmo. Né? Hoje já não dá tanto como dava naquela época. Naquela época girava muito, né? Sabe? Então a família foi crescendo e muitos primos e assim foi passando o tempo, né? Então e a gente foi crescendo e aí depois ele saiu da padaria. Nós montamos uma loja de roupa no Campo Limpo. Ficamos lá 26 anos. Que lugar do Campo Limpo? Você indo no Campo Limpo, você sabe onde é o Bradesco? Sei. É um pouquinho antes, encostado praticamente. Bem na estrada do Campo Limpo. Bem na estrada do Campo Limpo, Mas quando nós chegamos lá também tinha poucos comércios pequenos, poucos comércios grandes. Tinha muitos pequenos, muitas lojinhas pequenas. E a gente montou uma loja grande. E aí lutou bastante também para poder... E hoje tem bastante lojas grandes lá, mas na época foi meio apertado para a gente. Mas a gente lutou, ficamos lá 26 anos, tentamos montar associação comercial lá no Campo Limpo. Não deu certo? Por 2 vezes não deu certo, porque o pessoal, você ia procurar o pessoal para te apoiar e eles achavam que você ia ser candidato a vereador, alguma coisa. Então né? esse que é o problema aqui também. A gente vai procurar as pessoas para fazer uma melhoria, né? E eles acham que nós queremos ser vereadores. Eu já aproveito e falo aqui que eu não quero ser vereadora nada. Eu quero, o dia que eu cismar, eu falo assim, eu quero parar e pronto, sabe? Eu vou viver a minha vida, não quero ser vereadora. O pessoal acha que sempre você quer levar vantagem. Então, e aí fecha muito, né? As coisas, né? Então a gente tentou a última vez ainda conseguiu fazer um sorteio Dia das Mães. Conseguimos acho que umas 12 lojas lá. Certo. Aí tinha brinde de geladeira, televisão, bicicleta, sabe? Várias coisas assim, né? Foi distribuído pelas lojas, né? Então, como dizia um dos rapazes que estava participando lá, ele falou, eu tenho um industrial aqui no Campo Limpo que precisava de uma máquina e ele foi numa feira da Alemanha e achou a máquina que ele queria. Né? Acertou. Quando ele foi ver aonde era feita a máquina, era 2 quarteirões da fábrica dele. Né? Ele teve que ir na Alemanha para poder saber que o produto que ele precisava estava ali do lado. Então, ele queria fazer uma feira ali no Campo Limpo, no ponto final, ali, onde era regional, agora mudou regional. Mas onde era regional, uma feira das indústrias, do comércio, para se apresentar para a população. Né? Porque ninguém sabe, você tem aqui mesmo, você pega uma rua aí, tem um galpão lá, você não sabe o que fabrica, o que não fabrica, e às vezes é um produto que você necessita muito. E às vezes você vai lá no centro da cidade buscar o produto, sendo que o produto está aqui do lado da Exatamente. sua casa. Então, é essa a intenção, né, que a gente tem que ter para fazer a associação onde aqui forma tudo. Né, para as pessoas comprarem as coisas do bairro, não precisa ir lá longe, né? Ir na 25, por exemplo, né, que é lotada, ou sei lá, em outro lugar. Eu não sou muito de ir para a cidade. Lá no Campo Limpo nós participamos muito da Associação Comercial de Santo Amaro. Certo. Íamos sempre lá na reunião, participar, fazia cursos, levava funcionário para fazer cursos. E tem uma época que levamos todas as vendedoras para fazer curso de venda, sabe? Né? Então a gente participava muito da associação. Aí veio a ideia de fazer uma associação no Campo Limpo, porque a de Santo Amaro não dava muita atenção para nós ali na região, né? Então a gente queria mais apoio, né? Mas o pessoal é muito desunido. Teve uma época que estava começando a ter muitos roubos, assim, roubos no comércio. Aí nós falamos assim, vamos fazer uma reunião, convidar os amigos, comerciantes, para que a gente faça um grupinho e vá na delegacia pedir mais reforço policial. Aí saiu meu pai lá pela cidade do Campo Limpo, travessa tudo, convidou 40 comerciantes. Falou, ó, quinta-feira à noite vai ter uma reunião para a gente discutir sobre segurança. Sabe quem veio na reunião? Só o jornalista, só o jornaleiro. Só. Eu vou te contar depois uma história sobre isso. Foi nós e o jornaleiro. Aí, porque você não tinha força sozinho de chegar na delegacia para pedir reforço.
né? O delegado vai falar, não posso cuidar só da sua loja. Exatamente. Então, se você chegasse lá com meia dúzia, falar, nós estamos representando 20 ou 30, né? Aí é outra coisa. Exatamente. Mas o pessoal é muito desunido. Então, acho que o pessoal ou da Vila Sônia foi para o Campo Limpo, ou do Campo Limpo veio para a Vila Sônia, porque vamos ser claros, deixar bem registrado aqui, que vai sair na entrevista, que o pessoal daqui também é muito desunido, né? Sim. E nós precisamos nos unir. E já aconteceu, então, associação lá ou não tem lá? Não tem associação. Então, continuam desunidos, né? Que é uma coisa muito importante. Então, o pessoal acha, como eu já te falei, que você está levando vantagem em alguma coisa. Exatamente. Se você está se mexendo para isso, é porque você está vendo alguma coisa que você vai ganhar. Não é assim. A gente também tem que pensar na coletividade, tem que pensar nas pessoas. Pode ser até que as pessoas pensem, ou a Débora quer ser vereadora, ou ela quer ganhar dinheiro com o programa. Eu não ganho dinheiro com o programa, eu não ganho dinheiro com as entrevistas. É uma satisfação, né? É uma satisfação que eu tenho, que eu falei. Eu posso parar a qualquer momento e falar, gente, olha, não vou mais, desligo o Facebook, né? E pronto, acabou, porque eu tive tanto... A gente tem muito trabalho para fazer essas coisas e as pessoas não têm noção, porque elas só olham para elas, né? Individualismo, né? Nem para a família dão importância. Então, assim, nós precisamos olhar um pouco mais para as outras coisas, né? Agora, você não falou de você falou do seu pai, do seu avô, não falou de você. Você mora na rua Desidério Ferreira? Não, eu moro na Francisco Morato. Nós compramos um apartamento ali. E... Lá naqueles prédios novos? No Mosaic. Que é onde tem os comércios. Isso, lá? tem uma padaria nova. É novo, sei. Então, nós compramos um apartamento lá, estamos morando ali. Nós morávamos travessa do caminho do Engenho, a parte de baixo ali. Agora estamos morando aqui no apartamento. Então, fala um pouco de vocês. Você também. Não, eu sou quieta. Pra ele. Sou tímida. Eu também sou tímida, mas eu estou aqui falando com vocês. As pessoas falam, Débora, você está atrás da câmera. Mas eu faço o programa na câmera. Né? Então, fala um pouco de você. São 4 irmãos, é isso? 4 irmãos do pai. Não. Eram 5, faleceu um, ficou os 4. Depois faleceu mais um, já faz uns 40 anos. Tá, novo, faleceu novo. E o meu pai que faleceu faz uns 5 meses que ele faleceu. 5 meses? Poxa vida. Eu podia ter entrevistado ele, que tinha muitas histórias aí. Ele participou de todo... Assim, ele conhecia as famílias aqui. Sim. Porque como meu avô entregava as compras, conhecia todo mundo. Né? Com certeza. Então, ele mesmo conta que tinha, o que deve ser esse pessoal do Quintas, que tinha uma família lá, que eles eram assim, bem de vida. E aí eles iam lá para entregar as compras e tinha um menino da idade mais ou menos dele, que tinha uma bicicleta e deixava ele andar de bicicleta, né? Então eles conheciam todo o pessoal da região, né? Você viu a entrevista com o Bob, né? Eu vi. E nós eu contei a história também, eu falei sobre o bisavô, né, dele. Sim. Né, que tem até o Edgar de Souza, que Edgar de Souza é o nome, inclusive, de uma represa, isso, aqui a primeira represa de São Paulo. Em Pirapora, né? Isso, né? É Vale do Paraíba, né? Não é Vale do Vale do Paraíba é como quem vai para o Rio de Janeiro. Ali é, vamos dizer, ali é Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cabreúva, vamos dizer assim, seria mais atrás do Alphaville. Tá. Alphaville, atrás é Santana do Parnaíba, depois Pirapora, que é o rio Tietê. É o rio Tietê que está descendo, ele foi represado ali em Pirapora, fizeram a usina ali de energia, de Edgar de Souza, que é o que segura um pouco a água de São Paulo. E depois ali ele passa por aquela queda d'água e vai no sentido do interior. Cabreúva, Salto de Itu, e vai seguindo para o interior. Né? Certo, então, está contando a história, não assim, né, como que vai seguindo, sim. Mas estou contando essa história também num dos... Porque é importante nós sabermos quem morou aqui, como surgiu aqui, por isso que eu fiz questão, né, da sua presença aqui. Agora fala de você ainda não falou de você. Vida normal, vamos dizer.
Chegou a administrar, a trabalhar numa das empresas do seu pai? Sim, sim. Eu estudava avô, quando era criança, depois... Estudou onde você? Eu estudei no João 23, primeira turma do Colégio João 23. Depois eu fui para Pinheiros estudar no Fernão Dias, fiz ginásio lá. Aí fui para o Imbu fazer contabilidade, uma escola que tinha lá no Imbu. A prefeitura pagava metade, a gente pagava metade. E depois eu fui para a FMU fazer administração. Mas desde que eu estava no Fernão Dias, estudando ginásio, aí quando chegou no meio do ginásio, aí eu comecei a estudar à noite, comecei a trabalhar com o meu pai, porque além dele estar na padaria, ele retornou a fornecer materiais. E aí então eu comecei a trabalhar, falei para ele, eu cuido dessa parte. Nós tínhamos muita dificuldade de telefone e tudo isso, né? Aí arrumamos um telefone de uma amiga vizinha lá, durante o dia a gente usava o telefone, à noite ficava com ela, teve que fazer um bem bolado. Um bem bolado. E aí então começamos a fornecer material. Também foi uma época, os anos 70, se você pegar, acho que quase um terço dos prédios de São Paulo foram feitos na década de 70. Era uma época de muita construção, tinha muita gente fornecendo material, tinha muitas construtoras, e aí a gente aproveitou esse gancho, e aí depois do material, passou um tempinho, aí a gente montou a loja lá no Campo Limpo, e foi trabalhando lá nessa loja, e aí eu casei, tivemos 2 filhas, e as filhas, graças a Deus, já casaram também, já temos uma netinha. Ah, que fofura. Então, assim, a gente vai tocando a vida conforme vai dando as oportunidades, né? Aí me aposentei também, e aí a gente faz um trabalho... O melhor de tudo, né? Se aposentar. Pelo menos não ter aquele compromisso, né? Porque comércio judia muito da gente. Eu trabalhei a vida inteira no comércio, ele exige muito, porque você atende o consumidor, então tem pessoas que compreendem, tem pessoas que não compreendem, tem pessoas boas, tem pessoas chatas, Sim, tem de tudo. Você tem que lidar com todo mundo, né? Ser amigo de todo mundo, é verdade. Não ter time de futebol, não ter religião, não ter política. Não ter política, é verdade. Você tem que agradar é o que eu todos. faço aqui, assim. Com relação à política, eu sou a favor de que tudo seja bom para todos. Sim. Não é democracia. Democracia não é bom para todos. Democracia é bom para a maioria. Né? Então, eu acho que todo mundo tem que ter uma casa, todo mundo tem que ter emprego em primeiro lugar, né? Estudo, educação de casa, né? Porque educação vem de casa, não é educador, não é professor que educa. Não é ensino, é educação. E assim, quem quer estudar, estuda, quem não quer, não é obrigado a estudar. Então vai lá, você é coletor de lixo, faça o seu melhor como coletor de lixo. Você é jardineiro, seja um bom jardineiro. Você é faxineiro, seja um bom faxineiro. Estude, porque existem técnicas de faxina. As pessoas não sabem, mas existem técnicas de faxina, né? Existe técnica de limpeza. Então, eu sempre falo assim, para você, por exemplo, limpar um móvel, se um móvel está com pó, não adianta você passar um pano úmido. Você tem que passar um pano seco primeiro para tirar o pó, depois você passa o pano úmido e você passa um pano seco de novo, né? Então são 3 panos para secar o móvel. Não adianta passar a sua ciência, né? Você passa o lustramóveis, por exemplo, em si para limpar, gruda todo o pó, né? Então, assim, para limpar chão é a mesma coisa, existem técnicas para isso, né? Toda uma rotina, então você já sabia disso, né? Mas as pessoas não sabem disso, né? Nossa, eu falei para a moça que limpa, nossa, é mesmo, fica mais fácil limpar assim. Né? Mas a preguiça que tem de ir lá lavar o pano... 2, 3 né? vezes para fazer muito serviço. 2, 3 vezes, né? Então, e aí com o tempo, nós resolvemos fazer um grupo musical. Sabe? Eu sempre gostei de cantar, meu irmão também, e ele foi fazer faculdade de música, foi fazer faculdade de letras, e aí então ele fez composição e regência. Aí nós fizemos, acho que faz uns 16 anos, aí a gente falou assim, vamos fazer um grupinho para a gente cantar, e aí reunimos pessoas da família, 4, 5 pessoas, e aí então cada semana ia na casa de um, sabe, à noite, né, ensaiar.
Então, ia lá, ficava lá 2, 3 horas, às vezes até abusava do horário, porque casa do parente, né? Mas tudo bem. Aí resolvemos convidar alguns amigos, uns conhecidos. Querem cantar com a gente? E aí já não deu mais para ir cantar na casa da família, porque incomodava muito. Mas aí um amigo cedeu um local e nós então reuníamos uma vez por semana. E aí começamos a ensaiar. Aí alguém sugeriu, falou assim, poxa, vocês cantam bem, por que vocês não vão cantar lá num asilo que tem em Juquitiba? Vamos lá, né? Cantar para os velhinhos. Não, fala o nome da banda. Grupo Além do Som. Além do Som. Fala de 4, 5 para quantos foram? De 4, 5 foi para 22. Nossa! Sabe? Então, aí a gente começou a convidar outros amigos e começou em outros lugares, depois desse asilo. Então a gente faz um trabalho voluntário assim. Vocês fazem ainda? Ainda fazendo. Só que agora está meio trancado por causa de todos esses problemas, né? Mas a gente canta em hospitais, em asilos, em creche, sabe? A gente, né, sabe? Então a gente canta no... E por que você não divulga isso? Que maravilha! Gente, tá cheio de lugares aí para vocês irem cantar. Nossa, que bárbaro! A gente já cantou várias vezes no Hospital da USP, já cantou no Cotolengo, ali na Raposo, vocês conhecem. Cotolengo é depois da Granja Viana, do lado direito, do grupo dos padres do Dom Bosco, é uma entidade lá que tem várias pessoas, desde 14 anos até 40 anos, Sim. Pessoas com defeito, geralmente cadeira de rodas, então eles ficam lá. A gente canta no Hospital Geriátrico do Mandaqui, lá na Zona Norte. Quem cuida desse hospital é a Santa Casa de São Paulo, que não consegue nem caminhar aqui, mas cuida lá também. E lá tem muitos idosos assim, acima de 70 e poucos anos. Sim. Muitos que foram largados quando a Santa Casa de São Paulo aqui tinha a roda, quando as crianças nasciam defeituosas. Sim, eu lembro. Tinha nas igrejas, inclusive. E aí onde é que vamos colocar essas pessoas? Então eles viveram lá 70, 80 anos. Nossa. Desde bebezinho, ficaram lá. Onde que é que eles ficavam? O Hospital Geriátrico do Mandaqui. E as crianças ficaram... Essas crianças cresceram. Hoje já estão morrendo, hoje já estão falecendo. A gente vai lá cantar, faleceu, né? Cada ano que a gente vai, faleceu um. E estão querendo, parece que usar aquele prédio, porque aquele prédio foi feito pelo Ramos de Azevedo. Sim. A estrutura, tem uma igreja bonita lá. Uma vez nós cantamos dentro da igreja. E eles estão, parece que, querendo tirar os velhinhos que sobraram lá. Estão querendo matar os velhinhos. Para usar para outras atividades. Não sei como é que está aquilo. Mas a gente canta lá, canta no Hospital da USP, canta no Cotolengo, canta em Juquitiba. Tem uma casa lá em Juquitiba que chama Mãe que Acolhe. Junto com muitas igrejas, até acho que, não sei se é só igrejas católicas, mas acho que tem evangélica também. Quando tem alguns jovens que estão com problema de droga, geralmente homens, lá só tem homens, e que querem melhorar, então eles falam, você quer ir para lá? Aí o portão é aberto, só que da BR até lá são 22 quilômetros de terra, sabe? Então, se quiser ir embora, vai, mas tem que ir a pé, sabe, né? Então, aqueles que querem se recuperar, então, vão para lá, acho que tem mais de 40 lá. E aí, então, tem horta para eles fazerem, tem atividade, sabe, né? E as igrejas é que arrumam recursos e arrumam as pessoas para, quando tem uma pessoa que precisa de um lugar assim, isolado, vai para lá. Então a gente já cantou várias vezes lá para eles. Então a gente já cantou aqui aqui no Monte Kêmia, tem uma creche ali na parte baixa. Ali. Sim, a Cidinha. Isso, nós já cantamos lá para as crianças também. Certo. O Colégio Santo Américo tem uma vez por ano, não sei se vai ter esse ano, é o próximo Dia das Crianças, pegam alguns jovens do colégio, voluntários, e aí pegam as crianças da favela do Morumbi lá. Do Jardim Colombo. E aí convidam as mães para que tragam as crianças de 3, 4 anos, no máximo 5, e aí eles fazem grupinhos de 15, 20 crianças, e aí então levam 1 hora para ver teatro ali no mesmo dia. Sim. Vai ver teatro, 20 minutos, meia hora. Aí vem a gente cantar música de criança para eles. Aí leva para pintar. Então fica fazendo um rodízio das crianças, né, sabe, uma vez por ano.
E aí quando chega lá para 5 horas, as mães tudo no portão para pegar as crianças de volta, né? Olha, que Sabe? legal. E tem chegado dos refugiados também, né? Tem. Gente, que projeto bacana que vocês têm. Então, mas a gente também E não vocês tem também recursos, não. né? Então, esse que é o problema. As pessoas não querem investir naquilo que. Porque o retorno, na verdade, é um retorno assim, eu acho que é um retorno espiritual, né? Sim, mas... É um retorno que. É tão bom você fazer bem para as pessoas, né? Que você fica feliz em ver as outras pessoas felizes. Você acha que você vai fazer o bem, você recebe o bem, sabe? A alegria deles te motiva, né? Nós fomos cantar tem um asilo praticamente, mas é aqui em Campo Limpo Paulista, que quem mantém aquilo lá qual é o país lá? Suíça. Se você é descendente de suíço aqui no Brasil e que você assim já está com uma certa idade, você pode ir para lá que eles vão te acolher lá. O governo da Suíça. Onde é? Aqui em Campo Limpo Paulista. Certo. Sabe? Então as pessoas são todas de idade já, né? Mas são pessoas assim bem formadas. Você vê pelas pessoas todas, né? Nós fomos cantar para eles lá várias vezes. Aí eles indicaram a gente para ir cantar no hospital de Jundiaí. Um hospital lá que os terminais. Muito triste cantar lá assim. É a última. As pessoas que estão lá não tem mais recurso, não tem mais o que fazer. O mesmo médico falou assim, aqui é 2 ou 3 atestados de óbito por dia. Eu tenho que dar. E a gente foi lá, eles pediram para cantar a música do Roberto, a gente cantou, sabe, né? Então a gente faz esse trabalho voluntário todinho, a gente canta na igreja Pax, ali na Baixada do Glicério, tem uma igreja católica que recebe os migrantes, sabe? Refugiados, que vem da África, que vem da Síria, que vem da América Central. Então eles ficam ali 40, ficam ali 2 meses. O padre, Venezuela do Sul. o padre aguenta eles ali 2 meses, orienta eles e tudo, né? E aí vai cuidar da sua vida agora, sabe, né? Você já aprendeu um pouco a língua, já aprendeu o que fazer, já está mais estabelecido. Então, vem às vezes famílias, sabe? Pai, mãe, filhos ali, tudo, né? Então a gente vai cantar para eles lá também. Então, depois dessa formação, já faz acho que uns 4 ou 5 anos, né? Aí a gente resolveu fazer um grupo vocal para cantar músicas mais apuradas, assim, 4 vozes, sabe, né? Então, cada um de um naipe. Aí você tem que ser responsável pelo aquilo que você está cantando, sabe, né? Então, também procuramos gravar um CD, mas ainda não deu certo, assim. Já começamos a gravar, mas ainda não conseguimos terminar. Tudo bem. Temos também um grupo, um coral, masculino e feminino. Juntou acho que umas 40 vozes. Não, 30. Umas 35. Então aí é coral. Aí tem o regente, e aí cada um também canta no seu naipe, mas é um grupinho de um, grupinho de outro, né? E temos um grupo também que toca samba canção. Samba e canção, chama esse grupo. O grupo Canora Vita. Grupo do quarteto, Canora Vita. Sabe, né? Então tem o coral, chama o Coral da Vida. Coral da Vida. Que é misto. Que é misto. Tem o quarteto, que é o Canora Vita. Tem o trio, que é samba e canção, e tem o grupo maior, que é o mais velho, que é Além do Som, grupo Além do Som. Que é só masculino. É só masculino. E então a gente criou até uma associação para ver se a gente conseguia recursos, porque antigamente no imposto de renda, de quem faz a tabela completa, poderia, por exemplo, se eu fosse fazer a tabela completa, aí o que eu vou pagar para o governo, eu podia destinar 6% para quem eu quisesse, sabe? Poderia 1% para aquela instituição, 2% para aquela, eu podia determinar, né? E aí como eu ia determinar para aquelas que eu acompanho, certo? Para saber se, né? Conclusão, o governo viu, acho que a arrecadação era muito grande, falou, tudo bem, você pode colocar que vai 6% para a instituição, mas quem vai distribuir é o governo. Então, né, quebrou nossas pernas. Fizemos uma associação para poder ver se conseguia esse recurso, fosse 1% de uma pessoa, 2% de outra, não conseguimos.
Então a associação está montada, mas não tem recursos. E essa associação é aqui? É aqui no Taboão da aqui Serra. no Taboão. É, Taboão. Então o grupo praticamente é tudo da região aqui, desde a Vila Sônia, Ferreira. E você toca? Eu canto. Só canta? Eu toco um pouquinho de acordeon, mas Que lindo, gente, acordeon é demais. Você gosta de música francesa e italiana, acordeon. Sim, se bem que russa também tem, né? Mas é lindo demais. Então é muito bom. Então eu mais canto do que toco, né? E sou tenor. Então é isso aí, a vida da gente é isso aí. Agora que legal, adoramos saber, né? Porque tem um detalhe que você pode contar, porque você não fica exposto, não sei se... Não, se para as não... crianças pode? Se ela divulga, perde a graça. Não, pode falar. Qualquer coisa a gente Papai corta. Noel no final do ano. Ah, tá. Você já vai deixando a barba. Não, aparece mesmo. Eu ia falar, aparece mesmo, Papai Noel. Que legal. E onde mas é que você se divulga e perde a graça, ficam sabendo quem é. Eu sou amigo do Papai Noel. Você é amigo do Papai Noel. E você é assistente do Papai Noel? De vez em quando eu tenho que dar uma de assistente. A Mamãe Noel. Já me vesti de Mamãe Noel já. Gente, que legal. Mas você vê que nós éramos para falar somente do Ferreira e acabamos fazendo uma coisa maravilhosa, que é esse trabalho voluntário que vocês fazem. Vamos divulgar, sim. Eu vou finalizar assim, olha, muito obrigada, Suzete, muito obrigada, Desidério Neto, foi muito importante essa entrevista, que como eu falei antes, nós íamos falar só do bairro do Ferreira e acabamos falando de coisas também voluntários, de música, de coisas maravilhosas, né? Então, peço que vocês se despeçam aqui e aproveito e falo para o pessoal colaborar também, vir aqui, indicar, né? As entrevistas, é bem assim, como que se fala, simples, né? Porque eu não trago um cinegrafista para fazer, eu mesma faço, só quando é externa, né? Tá ok? Muito obrigada. Tá bom, muito obrigado pelo convite. Falamos que lembramos, pode ser que depois lembraremos mais de alguma coisa, mas agradecemos pelo convite de vir aqui contar um pouquinho das histórias do passado. Tá ótimo. E você? Também obrigada pelo convite, foi muito bom amanhã passando aqui com você, foi muito agradável. E quem puder participe, colabore com a Débora. Foi um prazer essa horinha que nós ficamos aqui conversando com ela. Tá ótimo então, obrigada. Bom, vocês gostaram da entrevista que foi feita? Eu achei muito bacana, muito alegre, novidades aí.